Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um seminário virtual do Instituto Português de Relações Internacionais com a TSF, que vai resultar no programa Mapa Mundo na TSF amanhã depois da 13h, uma parceria da TSF com o IPRI. Os eurodeputados do Fidesz saíram da bancada da maior família do Parlamento Europeu, no culminar de uma saga com alguns anos. Os eurodeputados do grupo do PPE votaram esmagadoramente, 148 a favor, 28 contra, 4 abstenções, para alterar o regulamento interno, permitindo que delegações inteiras do partido pudessem ser expulsas ou suspensas. Após essa votação, Orbán disse ao líder do grupo do PPE, Manfred Weber, que os 12 eurodeputados do Fidesz iriam demitir-se do grupo, um grupo que conta com 187 eurodeputados, o maior grupo, a maior família política do Parlamento Europeu. Orbán disse que vê as novas regras aprovadas pelo PPE como claramente um movimento hostil contra o Fidesz, acrescentou que priva os eleitores húngaros dos seus direitos democráticos, classificando o gesto do PPE como antidemocrático, injusto e inaceitável. Manfred Weber disse estar muito feliz pelo grupo do PPE estar tão unido em torno das mudanças nas regras, acrescentando que lamenta ter perdido colegas de bancada. Weber diz que o PPE não precisa de nenhum tipo de lição sobre valores, diz que aquilo que ouviu da parte dos húngaros são provocações contra a Europa sobre direitos fundamentais e sobre o Estado de Direito, disse-o a jornalistas na passada quarta-feira. Eles, Fidesz, é que se afastaram do PPE, nós não, acrescentou o dirigente alemão. Há curiosidade de um eurodeputado húngaro que pertence a um pequeno partido democrata cristão em coligação com o Fidesz continuar na bancada do PPE. Viktor Orbán deu a entender querer formar um novo grupo no Parlamento Europeu. Sabe-se também que o SR, Conservadores e Reformistas, o sexto maior grupo, e que já tem o PiS, o Partido da Lei e da Justiça da Polónia, no poder na Polónia, já faz parte deste grupo, expressou solidariedade e simpatia com os eurodeputados do Fidesz, uma clara pescadela de olho. O grupo dos identitários também pode ser uma opção para os 12 eurodeputados húngaros. Boa tarde a todos. Começo pela Madalena Meia Rezende, investigadora do IPRI. Connosco estão também o André Freire e o Rui Tavares, investigadores do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Começando pela Madalena, esta saída dos 12 eurodeputados húngaros, na sua opinião, que rearranjos pode provocar na composição dos grupos no Parlamento Europeu? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com tanta gente ilustre sobre esta questão. Enfim, de acordo com as declarações ou a carta que o próprio Orbán escreveu à líder italiana Meloni, líder dos conservadores e democratas, estaremos aqui talvez enfim, numa inclinação para um grupo de certa maneira menos extremista que o grupo mais à direita do Parlamento. Ele afirmou que queria de facto juntar-se a um grupo político, camaradas que tenham a mesma visão do mundo, e portanto tem vindo a ser nessa direção que ele tem vindo a apontar. Eu acho que isto faz sentido de um certo ponto de vista, porque para o Orbán, onde também a luta política se faz um pouco no centro-direita, para quem os negócios são de facto um fator essencial da sua popularidade, ele não poderá estar na posição de adotar, enfim, atitudes muito extremistas ou extremistas de direita, e portanto penso que faz sentido que ele aponte para este grupo político. Isto tem obviamente uma dimensão importante, porque diminuirá de facto a diferença entre o que tem sido um partido dominante no Parlamento Europeu desde a sua eleição em 1979, o Partido Popular Europeu, e os partidos mais à direita. Se de facto se vir este rearranjo e o Fidesz aderir-se aos conservadores e reformistas, os partidos de extrema-direita, incluindo Identidade e Democracia, ganhariam um total de 138 deputados. Isto
para os 174 lugares que o PPE contém, será de facto uma diferença bastante pequena. Portanto, apesar disso não ter, digamos assim, um impacto direto no dia-a-dia do Parlamento Europeu, porque sabemos que o PPE tende a criar coligações com os liberais e com os sociais-democratas, do ponto de vista simbólico tem de facto um impacto grande, quer dizer que a direita na Europa e também no Parlamento Europeu está, enfim, basicamente dividida ao meio entre centristas e extremistas de direita. Não resisto a fazer ao Rui Tavares a primeira pergunta numa perspectiva quase mais pessoal, que é se o então eurodeputado Rui Tavares, que liderou o relatório sobre a Hungria em 2012, alguma vez imaginava que isto pudesse estar a acontecer, esta cisão do Fidesz com o PPE? Olá, boa tarde a todos e a todas. Sim, imaginava e já não era sem tempo. Ou seja, imaginava, pedi por ela e entendi sempre que a afiliação do Fidesz no PPE era uma das coisas que potenciava as disfunções do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, ou seja, das instituições da União Europeia, na relação com problemas de Estado de Direito, democracia e valores fundamentais da União Europeia. Ou seja, o PPE funcionava como escudo protetor do Fidesz, por um lado, e por outro lado como rede de poder político e não só. Os partidos políticos à escala europeia são realidades pouco conhecidas da maior parte dos cidadãos. Ouvem falar de PPE, ouvem falar dos socialistas e democratas como grupo parlamentar, talvez ouçam, se calhar não ouvem muito, ouvem falar do Partido Socialista Europeu, e esta é uma realidade muito complexa, em que às vezes os partidos pan-europeus não se alinham completamente com os grupos parlamentares no Parlamento Europeu, ao contrário do que acontece em Portugal entre partidos nacionais e grupos parlamentares na Assembleia da República. E depois, por outro lado, estes partidos não aparecem no boletim de voto em lado nenhum. Há propostas para mudar isso, algumas delas bastante interessantes e que eu defendo também, mas até agora nunca, em ocasião nenhuma, em nenhuma eleição europeia, os cidadãos da UE puderam chegar a uma cabine de voto e encontrar ao lado do boletim de voto, onde estão os partidos que eles já conhecem nacionais, estarem também os partidos pan-europeus, que a maior parte dos cidadãos não conhecem, mas que têm efetivo poder e têm cada vez maior poder entre as instituições. A pontos de, e estamos a falar para uma audiência do IPRI, que provavelmente conhece bem estas teorias da integração europeia, as clássicas três, o funcionalismo, o federalismo e o intergovernamentalismo. Eu creio que estamos até no ponto em que os partidos pan-europeus têm uma tal importância que, de certa forma, precisaríamos de uma quarta teoria da integração europeia, através dos partidos pan-europeus. Um cientista político, Dan Kellerman, da Universidade da Pensilvânia, tem falado um pouco nisso, mas mais do que uma nova quarta teoria da integração europeia, entendermos como a realidade das redes de poder dentro dos partidos pan-europeus, com aspectos positivos e negativos, se interseta com os outros. Ou seja, os chefes de Estado e de Governo do PPE encontram-se antes de qualquer cimeira europeia, tal como os socialistas, tal como os liberais também o fazem. A certa altura até podem agregar chefes de governo que não pertençam ao partido, como aconteceu com Alexis Tsipras, que era do Partido da Esquerda Europeia, mas como era o único chefe de governo, quando era primeiro-ministro grego, reunia com os socialistas e, portanto, aí concertam posições pré-cimeira. E depois, muitas vezes, dependem de favores uns dos outros para posicionamentos em votos específicos e em deliberações específicas no Conselho Europeu. No Parlamento Europeu, evidentemente, isso também acontece, claro, até o próprio mês do Parlamento Europeu está organizado de forma a ter, além da Semana de Estrasburgo, que é mais visível para o resto da Europa, porque passa mais nas notícias, uma semana de comissões parlamentares e uma semana só para o grupo parlamentar,
onde, mais uma vez, se contam votos, se concertam posições, e num partido como o PPE, que sempre dependeu muito de ser uma família muito grande, que sempre dependeu muito de ser a maior do Parlamento Europeu, importava manter toda a gente a bordo, e na Comissão Europeia, embora aí pelos tratados as coisas devessem ser diferentes, a verdade é que muitas vezes vemos diferenças de posição entre comissários do PPE ou comissários socialistas. E, portanto, fazer parte do Fidesz fazer parte do PPE sempre foi muito importante para Viktor Orbán e para o seu partido Fidesz. E muitos daqueles que agora estão desavindos com ele foram dos seus maiores protetores. Eu agora, quando li as exposições do Manfred Weber, fez-me sorrir por dentro, porque eu lembro-me da primeira vez que falámos acerca deste assunto, foi para aí 2011, 2012, o relatório estava ainda a ser preparado, e devo dizer que na altura fiquei espantado com o detalhe e a quantidade de perguntas que foste fazendo, porque eu não estava habituado a ter tanta oportunidade para explicar a importância daquele relatório. Portanto, há 10 anos, Manfred Weber negou por completo a existência de qualquer problema de Estado de Direito na Hungria. Na altura já a Constituição tinha mudado umas 4 vezes, depois nova Constituição, e depois essa nova Constituição tinha mudado outras 4 vezes, tudo isto no espaço de um ano e meio. Já havia jornais a ameaçar fechar, já havia uma nova lei de imprensa que basicamente demonstrava que quando uma entidade reguladora da comunicação social, completamente controlada pelo governo de Orbán, quisesse, ela imporia multas tão altas sobre títulos de imprensa que basicamente os poria fora do mercado, fora do negócio. Isso tem acontecido sistematicamente. Os títulos acabam por ter que se vender a si mesmos a aliados de Viktor Orbán, que depois os vem apanhar com outra mão. Isso aconteceu recentemente até a Rádio Clube, que foi, se calhar, a rádio que durante mais anos foi perseguida pelo governo Orbán. Portanto, tudo isto já era verdade. Na altura, o sistema judicial era completamente comandado por uma nomeada pelo governo Orbán, uma senhora chamada Tunde Hando, que tinha a particularidade de ser mulher do deputado que se gabava de ter escrito a Constituição húngara no seu iPad, um deputado que dava pelo nome de József Szájer, mais conhecido por recentemente ter sido apanhado numa situação comprometedora do ponto de vista da sua vida pessoal, e que fez mais por colocar o Fidesz numa situação complicada nos últimos meses. Foi o primeiro deputado do Fidesz que saiu do PPE foi o József Szájer, por causa de ter sido apanhado numa situação basicamente de hipocrisia em relação aos seus pregoados valores de família, quando ao mesmo tempo havia um outro deputado que estava no PPE do Fidesz e que tinha comparado basicamente os problemas do Fidesz no PPE com as perseguições nazis aos judeus. E embora isso tenha gerado reações do Manfred Weber, nem aí esse deputado foi expulso, quando já se podia expulsar deputados individualmente. Portanto, ou seja, o PPE foi sempre demasiado conivente? O PPE foi demasiado conivente durante estes anos todos. Quer dizer, isso não é uma coisa que é importante lembrar, porque o facto de finalmente esta situação se ter resolvido e disto poder desbloquear, finalmente poder acontecer qualquer coisa em termos de Estado de Direito em relação à Hungria e na União Europeia como um todo, não pode fazer esquecer que estamos há 10 anos nisto. Claro, poder-se-ia dizer, não saberia então o PPE que Viktor Orbán, a partir de certa altura, ia entrar numa estratégia de confrontação com a União Europeia, em que iria, por exemplo, utilizar lugares comuns antissemitas na definição de uma espécie de conspiração Soros, que aliás é uma coisa que foi decidida de uma forma completamente pragmática. Quando eu ia a Budapeste para o relatório, ainda Viktor Orbán gostava muito de George Soros, ainda era um motivo de orgulho entre os ministros Fidesz dizer que havia um bilionário tão importante e filantropo que era de origem húngara. Isso depois foi uma decisão política que implicou também ataques a Jean-Claude Juncker quando era presidente da Comissão. Não saberiam na altura que iria uma universidade, a Universidade da Europa Central, ser basicamente expulsa da Hungria. Ok, isso ainda não se sabia, mas o que se sabia já era suficientemente grave. E o que se sabia, sendo suficientemente grave e não tendo tido ação por parte do PPE,
explica porque é que em 2013, quando o relatório foi finalmente votado, o Parlamento Europeu passou a ter uma posição oficial, a de que o governo húngaro se estará a distanciar dos valores europeus de tal forma que, se essa tendência não fosse revertida, isso significaria uma violação séria, grave e persistente dos valores europeus, que é a linguagem que está no artigo 7 do Tratado da União Europeia, portanto, indicando já claramente que esse caminho seria inevitável. O artigo 7 é um artigo que descreve, digamos, as consequências para a violação dos valores da União Europeia por parte do governo europeu. Depois a própria Comissão Europeia se juntou ao Parlamento Europeu, ainda em 2014, com um mecanismo de Estado de Direito, e onde houve sempre silêncio, onde houve sempre inação, e eu diria mesmo omissão de responsabilidade, foi por parte do Conselho Europeu, por duas razões. Uma, porque os Estados-membros não gostam muito de se criticar uns aos outros. Cada ministro, cada primeiro-ministro tem sempre medo de ser o próximo a ser criticado caso se abram as hostilidades. Mas, por outro lado, porque o Fidesz era do PPE, e a prova dos 9 fez-se quando, mais à frente, foi eleito o partido PiS na Polónia, o partido que era o partido do Janusz Kaczynski, agora só de Vladimir Kaczynski, e o artigo 7 em relação à Polónia, embora na Polónia as coisas tenham começado mais tarde e tenha havido sempre uma maior resistência por parte do sistema judicial e, portanto, não tenham avançado tão longe os planos do Sr. Kaczynski quanto os do Sr. Orbán, o artigo 7º para a Polónia foi invocado mais rapidamente, porque o PiS não era do PPE, era do ECR, deste partido por onde agora eventualmente poderá ir o Fidesz, que, sendo um partido que tem importância, estava a perdê-la. Os conservadores britânicos estavam a sair, estavam em vias de saída e saíram mesmo com o Brexit, e, portanto, apesar de tudo ser o quarto ou o quinto, creio que neste momento são um quarto grupo, não, são um quinto grupo no Parlamento Europeu, Ir aos verdes. é menos importante do que podem passar a ser o quarto se o Fidesz entrar, porque acho que ultrapassam os verdes em 2 deputados, mas é menos importante do que ser do PPE, que tem a maioria dos comissários, a maioria dos governos, presidente da comissão. No entanto, e eu sei que estou a falar há muito tempo, mas devo salientar uma coisa. Houve sempre gente no PPE, desde a votação do relatório em 2013, que teve, isso deve ser lembrado porque não deve ter sido fácil para eles, teve sempre a dignidade de estar do lado do artigo 2 e dos valores da União Europeia nisto. Do lado dos portugueses, lembro o eurodeputado Carlos Coelho. Esse sim poderia dizer certas coisas que às vezes Paulo Rangel diz, como se Paulo Rangel estivesse sempre estado do lado do Estado de Direito, aqui não esteve, votou contra o meu relatório, votou contra a aplicação do artigo 7 mais à frente e fez declarações de voto nesse sentido. Demorou muitíssimo a chegar a uma posição clara sobre o Fidesz, mas o Carlos Coelho, também deputado do PSD, que já não lá está, foi muito claro. E chegou a defender dentro do seu grupo o voto a favor do artigo 7º. Também, entre outros deputados, o Frank Engel, que é agora o líder do partido luxemburguês do PPE, desde o início sempre dizendo que o Fidesz não tinha lugar numa família pró-europeia, e outros deputados, até como o austríaco Ottmar Karas, foi o único austríaco que votou a favor destas mudanças de regras no PPE, ao contrário dos outros austríacos todos, portanto, do Partido Popular Austríaco, do chanceler Sebastian Kurz, que votaram com o Fidesz. E, portanto, há exceções, felizmente, e há quem no PPE tenha, de certa forma, salvado a honra do convento, mas largamente o PPE foi um dos grandes entraves a que isto se resolvesse a tempo. André Freire, para outros partidos de centro-direita na Europa, não pode haver senão uma certa sensação de alívio, uma vez que o Fidesz de algum modo também os poderia impedir de lidar melhor com os adversários populistas que têm em cada um dos países, deles se distanciarem. Pois, de certa maneira, isso tem esse efeito de contaminação doméstica. Embora na Europa, e de facto, portanto, pode ter esse impacto, não é? Embora na Europa a política do cordão sanitário, o chamado cordão sanitário, que é a política de não alianças da direita tradicional com a direita radical populista
nacionalista não é uma coisa generalizada. Isto não significa ilegalizações, significa simplesmente não entrar em alianças com eles. Nós temos na Áustria uma certa tradição dessa incorporação, que aliás colapsou não há, antes das últimas eleições por questões ligadas com, portanto, comprometedoras, ligadas com financiamento russo, que levaram ao colapso da aliança entre os conservadores e o FPO, que são os populistas de direita radical austríacos. Aqui em Espanha temos as alianças, quer dizer, com o Vox na Andaluzia, na Comunidade de Madrid, no município de Madrid. Não sabemos se vamos ter. Em Portugal temos agora também esta aliança do PSD com o Chega nos Açores, e há outras por essa Europa fora, e também há alguns países que têm adotado a política do cordão sanitário, ou seja, por exemplo, tal como a França, a direita tradicional não se aliar com o Front National e os seus sucedâneos. Portanto, essa política do cordão sanitário, de algum modo, com esta expulsão do Fidesz, embora o Fidesz não seja consensualmente classificado como de direita radical, a verdade é que combate ativamente os princípios da democracia liberal, a democracia europeia e os princípios de adesão à União Europeia, embora não os princípios de manutenção dos membros apontem para uma adesão aos princípios da democracia liberal e representativa, ou seja, a incorporação da cidadania no processo político seria a componente democrática, e a componente liberal seria a ideia do governo limitado, com os pesos e contrapesos, com o pluralismo informativo, a independência dos órgãos judiciais e outros, o respeito pelo Estado de Direito, e é essa componente liberal que tem vindo a ser violada ou a ser tentativamente violada, seja pelo Fidesz, seja pelos seus equivalentes polacos e outros. Portanto, esta decisão muito demorada do PPE, como muito bem explicou e descreveu o Rui Tavares, era de facto um espinho encravado na direita tradicional democrática europeia, quer dizer, e que no fundo representava uma certa conivência com o centro-direita tradicional democrático, com este tipo de partidos que põem em causa pelo menos a componente liberal da democracia liberal, e portanto essa vida fica mais facilitada também ao nível doméstico, e nomeadamente veremos que efeito terá no PSD, que tem tido posições dúbias, como mais uma vez o Rui explicou, e heterogéneas sobre esse ponto do Fidesz, que impactos terá também em Portugal, onde se vê uma certa disponibilidade para replicar a solução açoriana ao nível nacional, se tal for aritmeticamente possível e necessário. A frustração, digamos assim, o descontentamento com o Fidesz, mesmo no interior do PPE, aumentou depois da Hungria e a Polónia terem durante algum tempo bloqueado o orçamento plurianual da União Europeia no ano passado, por causa das novas regras para vincular o financiamento ao respeito pelo Estado de Direito. O eurodeputado finlandês Petri Sarvamaa, que é o encarregado das negociações sobre a condicionalidade do Estado de Direito, disse que a renúncia do Fidesz é um grande alívio e um dia histórico para o PPE e para a Europa. Foi a reação dele no dia em que soube da saída dos eurodeputados do Fidesz. Madalena, as novas regras de funcionamento aprovadas pelo Partido Popular Europeu podem funcionar para o futuro como uma espécie de vacina para imunizar contra quem atenta contra os valores europeus de que falava o André Ferreira agora? Sim, eu acho que é importante talvez relembrar que a dinâmica dentro do PPE mudou bastante com a eleição do ex-primeiro-ministro Donald Tusk. E, de certa maneira, como já disse o Rui Tavares, foi, digamos, a derrota
da estratégia alemã, nomeadamente da CDU-CSU, que sempre tentou ter uma atitude muito, digamos que conciliadora em relação ao Fidesz. Esta atitude foi tão longe como, enfim, a mediação da chanceler Merkel em relação ao mecanismo de Estado de Direito para a aplicação das regras, enfim, da concessão da chamada bazuca, ainda em dezembro passado. Depois da acusação de um dos acólitos de Orbán, de que Manfred Weber estaria a usar métodos da Gestapo, a chanceler continuou a querer manter as pontes, ou reconstruir as pontes, já não sei como é que ela disse. Portanto, é preciso ver que há relações muito estreitas entre a CDU-CSU e o Fidesz, ou seja, que o Fidesz até do ponto de vista da construção de um chamado Volkspartei, como se chama aqui aos partidos de massa na Alemanha, muitos dos métodos que Orbán usou são, digamos, com origem aqui na Alemanha. Portanto, estas relações que se espelham depois também a relações económicas muito fortes entre grandes investimentos económicos alemães na Hungria e nomeadamente no setor automóvel, com a Volkswagen e as suas fábricas na Hungria, são fatores de grande, ou foram fatores de grande peso para esta estratégia que fez arrastar esta decisão até hoje, e que eu concordo plenamente com o André Freire e com o Rui Tavares, de que sempre tem sido, enfim, uma estratégia errada e completamente em detrimento da proteção da democracia e do Estado de Direito na Europa. E, portanto, este foi a pedra de toque do PPE em relação digamos, a uma certa tolerância face a esta política de autocratização do leste europeu. Sabemos que isso, enfim, não será diretamente ou imediatamente refletido na forma como se lida com estas questões, tanto no Conselho como na Comissão, mas vemos já algumas mudanças também positivas no sentido de tratar de forma mais expedita, não exatamente ou eventualmente no artigo 7º, mas com outras medidas face à não implementação das decisões do Tribunal Europeu de Justiça, por exemplo, em relação à condenação da lei das ONGs, etc. Vemos alguma digamos, maior pressa ou maior rigor a ser aplicado face a este tipo de violações da democracia e do Estado de Direito. Dito isto, obviamente que temos ainda o Partido Esloveno no PPE, vamos ver se ele se seguirá ao Fidesz na saída, digamos assim, ou se as coisas irão ser tratadas de outra forma. André Freire, pensando na Europa como ator global, para ir buscar o nome da conferência anual que o ISCTE organiza e à qual a TSF se tem associado. Portanto, a Madalena falava agora no partido da Eslovénia, com uma Hungria cada vez menos alinhada com os valores democráticos europeus, para além do que se tem passado nos últimos anos na Polónia, na Eslováquia, na Eslovénia, na Roménia. Os grandes europeus, como a Alemanha e a França, correm o risco de ver a Europa Central e de Leste cada vez mais à mercê dos interesses exteriores aos 27, sejam os Estados Unidos, a China, a Rússia, Bom, os Estados Unidos, agora com esta viragem de Joe Biden para os democratas, espera-se algum realinhamento no sentido dos valores demoliberais que estiveram postos em causa com a própria presidência do Donald Trump. Agora, que a Europa Central e de Leste
tem essa relação privilegiada com os Estados Unidos e que deriva dos tempos, quer dizer, digamos, da transição e da luta anticomunista, de certa maneira. Isso é uma verdade, e também estamos a ver agora aqui esta questão das vacinas e outras, talvez não tanto os polacos, a Madalena saberá mais disto do que eu, onde há uma resistência mais forte à influência russa por problemas históricos, não é? Digamos assim. Mas há uma relação privilegiada da Europa Central e de Leste e há uma tentativa da Rússia de penetrar lá onde possa. Portanto, isso de facto é um risco. Agora, eu acho que a Europa também tem que saber que valores quer defender, quer dizer, e não vale a pena com o objetivo, porque no fundo era o mesmo objetivo do PPE, de ser aquela grande força que abarcava uma grande diversidade e no limite também abarcava a diversidade daqueles que combatiam ativamente, pelo menos a componente liberal da democracia liberal. Portanto, acho que tem que se assumir esse risco. Felizmente esses países também não são homogéneos, quer dizer, e portanto existem outras correntes. Aliás, ainda agora na Polónia, a vitória dos conservadores populistas, direita populista radical, digamos assim, nacionalista, foi por uma unha negra, não é? E, portanto, há forças pró-liberais, pró-democracia liberal nesses países, que é preciso também, digamos assim, diria eu, acarinhar, apoiar, incentivar e tentar fortalecer. Muito bem, Rui, vamos olhar para o modo como isto é visto a partir de Budapeste. Numa conferência de imprensa na quinta-feira, o ministro do gabinete, o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Gergely Gulyás, disse que o Partido Popular Europeu tem lidado com questões inúteis, que o Fidesz esperava mudanças há muito tempo, acusou o PPE de estar mais interessado em trabalhar com os liberais de esquerda na Europa e de não deixar espaço para os partidos que representam os valores tradicionais do PPE, como o Fidesz. Disse também que um dos argumentos mais fortes para o Fidesz permanecer no PPE eram as boas relações do governo húngaro com o governo alemão. Disse que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, também é o líder do Fidesz, conversou com o chefe do partido da CDU antes de tomar a decisão. Os líderes dos partidos concordaram que o Fidesz e a CDU alemã, bem como os governos dos dois países, seriam capazes de preservar e até mesmo melhorar as relações após a saída do Fidesz do grupo do PPE, isto diz este dirigente húngaro. Rui, nos últimos tempos a oposição húngara, e o André falava agora da forma como as outras forças nestes países se posicionam, tornando o cenário político não homogéneo, ou pelo menos menos homogéneo. Nos últimos tempos a oposição húngara tem estado a reconfigurar-se para fazer frente ao Fidesz. O problema é que tanto junta forças democratas como o centro-esquerda da Hungria, como inclui também o Jobbik, o Movimento por uma Hungria Melhor, que é tido como mais à direita ainda, ou mais extrema-direita que o Fidesz. Bem, muita coisa para desdobrar na tua pergunta. Se calhar vamos por partes. O que se passa em termos de recepção interna pelos média húngaros e pela elite política húngara, tudo o que acontece em Bruxelas é já filtrado por no fundo, por um controle dos média muito grande. Ou seja, estas coisas, às vezes as pessoas podem ser tentadas a pensar que um plano, porque de um plano se tratou, não pode ser de outra maneira, deliberado, estruturado, para concentrar poder nas várias áreas, judiciário, cultural e mediático. Muitas vezes nós que estamos de fora de regimes que não estão em vias de se tornar regimes autoritários, lembramos que na classificação da Freedom House a Hungria deixou de ser considerada um país livre, portanto já não é uma democracia plena, é um país que, ainda não sendo uma ditadura, está em vias de se tornar já é um regime autoritário, e nós às vezes do lado de fora podemos ser tentados a pensar, bem,
os jornais fecham, mas as pessoas sabem as coisas de outra forma. Não é bem assim, quer dizer, controlar a imprensa funciona. E desde o início da década funciona. Às vezes nós espantávamos, nós que debatíamos Hungria e seguíamos Hungria no Parlamento Europeu e, portanto, tínhamos acesso no dia seguinte aos, digamos, aos resumos de imprensa traduzidos do húngaro pelos serviços de tradução do Parlamento Europeu, tínhamos essa, digamos, essa facilidade, ou até privilégio. Ficávamos, às vezes, completamente boquiabertos com a distância entre coisas que nós tínhamos visto acontecer, com os nossos olhos, que tínhamos ouvido, e os relatos que vinham do outro lado. Eram como o dia e a noite, não tinham nenhuma relação já com a realidade e, portanto, já traduziam uma imprensa já nessa altura, estamos a falar de 2013, 2014, completamente cooptada. Para vos dar um exemplo, a seguir à votação do relatório, a tese que foi avançada pelo primeiro-ministro Orbán, porque alguma teria que ser, não é? Porque, apesar de tudo, foi uma derrota bastante grande, o relatório foi aprovado, no PPE houve gente a votar a favor, houve muitas abstenções, não houve os 2/3 necessários para ativar o artigo 7º, mas claramente ficava a indicação de que isso poderia acontecer no futuro. E então, de repente, começámos a ver que, segundo o governo húngaro, o que tinha acontecido era que as companhias de eletricidade e de gás alemãs, que estavam a lutar contra o Parlamento húngaro, que tinha passado uma lei para diminuir as faturas de eletricidade e de commodities, de serviços essenciais em geral que os húngaros usavam, e que seriam elas que nos tinham a nós, deputados europeus, no bolso. Portanto, eu seria um tipo comprado por uma companhia qualquer alemã, cujo nome sempre ignorei, não sei nada, nem tenho nenhuma razão para saber de detalhe acerca de como é que funciona o mercado de energia na Hungria, mas também o presidente do Parlamento Europeu na altura, Martin Schulz, o líder do Partido Liberal Europeu, que na altura era o Guy Verhofstadt, partido de que o Fidesz tinha feito parte, e Viktor Orbán, note-se, começou por ser um liberal com uma bolsa do Sr. Soros a estudar a Inglaterra, ou Daniel Cohn-Bendit, líder do Partido Verde Europeu, de tal forma que isto era uma crença absoluta na Hungria, e chegámos a aparecer todos caricaturados numa espécie de opereta que foi feita num teatro em Budapeste, em que aparecia um baralho de cartas de jogar, e nós éramos as cartas de jogar nas mãos das companhias de eletricidade alemãs. Portanto, isto para vos dar um exemplo, que a alguns pode parecer caricato, mas que é real, e é de 2013, 2014, hoje em dia as coisas estão mais avançadas, de como às vezes as coisas podem ser controladas. Avançadas no sentido de estarem mais degradadas. Sim, estão, e claro que entretanto há menos jornais, houve casos de jornais em que houve um jornal, não sei se foi o Népszava ou o Népszava-Ság, que era um jornal, digamos, clássico, tradicional, histórico do centro-esquerda húngaro, que quando a redação se reuniu até fez uma festa e compraram umas pizzas ali na redação, porque durante o fim de semana iriam mudar a redação para um edifício novo, e na segunda-feira lá apareceram jornalistas no edifício novo. Quando chegou segunda-feira não havia edifício novo e não havia jornal. O jornal acabou assim, outros foram comprados por aliados do Sr. Orbán, e um site que já era o index.hu de jornalismo de investigação já fechou, já houve um novo, já foi comprado outra vez, quer dizer, o mesmo jornalista continua a conseguir denunciar os casos de corrupção que enriqueceram os amigos do Sr. Orbán, os amigos de infância, a família. O pai do Sr. Orbán é multimilionário, agora o irmão do Sr. Orbán é multimilionário, o genro do Sr. Orbán ainda é mais rico do que os dois anteriores, e amigos de infância da aldeia, ou há uma enorme concentração de talento económico naquela aldeia, ou então alguma coisa não está bem. Bem, isso é descoberto de alguma forma, alguns húngaros sabem disso, mas muitos têm acesso a versões da realidade que são completamente já decantadas digamos, pelo argumentário do próprio Fidesz. E não duvido que muita gente na Hungria acredite no que diz portanto, o Gergely Gulyás, o porta-voz de Viktor Orbán. Isso, por outro lado, tem criado no PPE, e uma das razões porque havia opositores no PPE desde o início, a sensação de que, então, afinal, nós somos um partido de centro-direita, historicamente anticomunista. Estes tipos do Fidesz propagandeiam-se como sendo os herdeiros
dos dissidentes e do anticomunismo durante a ditadura pró-soviética até 1989. Mas, no entanto, as táticas, os mecanismos, a forma de difamar jornalistas é igual à que se utilizava antes de 89 nos países do leste. E, portanto, isso foi criando algum desconforto no PP. Portanto, primeiro lado, isso. É impossível saber exatamente como é que a opinião pública húngara reage a estas coisas, porque já estamos numa situação que, não sendo da democracia plena, tem um certo véu por cima. E, portanto, de certa forma, não me parece que seja aconselhável à União Europeia, neste momento, estar a entrar em taticismos. O que cabe à União Europeia é defender os seus valores. A situação já se degradou a um tal ponto que, se a União Europeia não defender os seus valores, outros países se seguirão. A Polónia, a Eslovénia, Malta, a Eslováquia, nem todos do PPE. Alguns são dos socialistas, alguns são dos liberais. Na Bulgária, quer dizer, o governo que estava era de direita, mas com o apoio dos liberais pró-turcos, não é? Dos liberais da minoria étnica turca na Bulgária, e também apoiavam um partido que está em vias de autocratização, porque a história europeia é assim. Quer dizer, quando um primeiro-ministro vai longe, os seus vizinhos ao lado tomam nota e veem, olha, eu também posso. Se o deixaram ir até ali, eu também posso. E, portanto, esse é o segundo problema, é que as instituições europeias, cada uma delas tem defeitos diferentes. No Parlamento Europeu, ou temos uma espécie de batalha que é, acima de tudo, política. Se os socialistas atacam o PPE por causa de Orbán, o PPE vai respondendo, atacando os socialistas romenos ou eslovacos e, portanto, logo o Partido Socialista Europeu. E pode haver uma situação, nunca ocorreu, mas pode acontecer o que ocorria no Congresso americano durante o seu grande bloqueio em relação aos direitos cívicos, nos anos 50, que é haver um acordo de cavalheiros, não é? Porque tal como eles se atacam uns aos outros por causa dos seus partidos nacionais, também um dia o PPE pode dizer aos socialistas, ouçam, se vocês não nos atacarem por causa de Orbán, nós não vos atacamos por causa dos eslovacos ou dos malteses ou dos romanos. Isso é aquilo que a saída do Fidesz do PPE permite, de certa forma, desbloquear, e ganhamos aqui uma janela de oportunidade para poder, enfim, descontaminar um bocadinho o ambiente e poder agir. Evita a normalização de um lado e do outro. As tentativas pode evitar, mas se formos agir a tempo. E aqui o agir a tempo é durante, e isto diz-nos muito a nós portugueses, é durante a presidência portuguesa. É essencial que a avaliação do Estado de Direito, mesmo aquela muito ineficaz que o Conselho Europeu tem, no caso o Conselho da União Europeia, porque é nas reuniões de ministros, mesmo aquela é uma avaliação interpares e, portanto, nitidamente feita com luvas de pelica, que o Conselho da UE tem, está neste momento suspensa por causa da situação pandémica, porque diz a presidência portuguesa... Vai começar em abril com 6 países que vão ser Sim, mas só se puder haver reuniões presenciais, porque os serviços jurídicos do Conselho dizem que isto tem que ser com reuniões presenciais, é uma argumentação que até agora nunca foi vista. Bem, se nós formos empurrando isto com a barriga, quer dizer que cabe à presidência eslovena, porque cada presidência, como a portuguesa agora, o que detém é o poder da agenda, o que é que leva, o que é que põe em cima da mesa ou não, cabe à presidência eslovena, de um aliado do Sr. Orbán, fazer qualquer coisa, e claro que não vão fazer. E se assim sucessivamente formos adiando, o que é que nos acontece em 2024, 2025? A presidência da União Europeia será ocupada durante um ano inteiro pela Hungria e pela Polónia. Isso, no plano externo, há bocadinho perguntavas, pela União Europeia como ator global, será extremamente... será um grande dano, não é, reputacional para a União Europeia, porque nos impedirá de, enquanto tivermos uma presidência Biden que aparentemente vai ser mais ativista do ponto de vista dos valores do Estado de Direito, a fazer o seu discurso internacional, e a União Europeia quererá fazê-lo, mas será presidida pela Hungria e pela Polónia, a não ser que, e essa era a tua pergunta final, ou o lado final da tua pergunta, que nas eleições de 2023, nas quais todos se jogam, haja uma mudança na política húngara. Por um lado, Orbán quis tanto que o orçamento da União Europeia e os fundos nova geração do Programa de Recuperação e Resiliência
não tivessem nenhuma implicação de Estado de Direito, e nisso ele foi muito transparente, porque basicamente queria gastá-los como sempre os gastou. Para quê? Para ganhar as eleições de 2023. Por outro lado, como a legislação, a lei eleitoral húngara, tem por hábito mudar de cada vez antes de cada eleição, para dificultar à oposição organizar-se, e quando digo mudar, é mudar de repente. Nós uma vez fomos a Budapeste, numa delegação parlamentar, chegámos ao Parlamento húngaro para discutir a mudança da Constituição. Começámos a encontrar-nos com os grupos parlamentares numa segunda-feira e descobrimos que eles todos queriam falar da mudança da lei eleitoral e não da Constituição. E nós olhámos para os nossos apontamentos, mas qual mudança da lei eleitoral? Nós não sabíamos, mas tinha sido introduzida na sexta-feira passada, vai ser votada na semana seguinte. De cada vez isto muda e torna mais difícil à oposição mais fragmentada conquistar lugares, de forma que acabou por forçar a oposição a ultrapassar as suas enormes divergências e a unir-se em listas únicas. E, portanto, agora pela primeira vez vamos ver quanto é que vale o Fidesz, quanto é que vale o resto da oposição, incluindo o Jobbik, que falaste, um partido que o Fidesz utilizou sempre muito inteligentemente como para dizer ao resto da Europa há pior do que nós, e portanto o Fidesz é o mal menor, porque os outros é que são efetivamente, digamos, praticamente fascistas, e eram, até milícia tinham aqui há uns anos, tem feito uma deriva para o centro, precisamente porque o Fidesz não lhes deixou nenhum espaço na extrema-direita, e ainda há pouco vi o site do Jobbik que dizia qualquer coisa como finalmente os espiões de Putin na União Europeia, ou seja, o Fidesz, foram expulsos do PPE, como as coisas mudam. Eu creio que o entendimento na oposição húngara é de tentar ter como candidatos únicos em cada circunscrição, apenas um, apoiado por todos os partidos da oposição. Mesmo aí a lei eleitoral mudou e ainda tornou a coisa mais difícil, mas eles vão tentar fazê-lo, e que esses candidatos não tenham nenhuma influência com casos de corrupção, que não tenham feito parte de, digamos, governos anteriores como o do Partido Socialista, que tenha do Sr. Gyurcsány, na altura, hoje em dia já não faz parte do Partido Socialista, mas que tinha suspeitas de corrupção também, e que basicamente sejam um parlamento interino, por assim dizer, com uma função constitucional de recuperar o Estado de Direito na Hungria e depois novas eleições, com uma lei eleitoral nova e em que os partidos vão separados. Com este programa limitado, eu acho que há razões para esperar que a oposição húngara, se mantiver esse programa limitado, enfim, dá para entender porque é que tem que fazer a sua aliança e porque é que ela é tão larga, e que depois, então, vá cada um a jogo em novas eleições com uma lei eleitoral que seja não só livre, mas também justa, o que neste momento não se passa. Para o André Freire, já há aqui uma pergunta de um dos participantes no webinar, o Afonso Mota, que diz que o André Freire falou em cordões sanitários de partidos de direita e partidos de extrema-direita em vários países europeus. Contudo, há sondagens que indicam que hoje seria possível uma maioria partidária na Hungria, lá está, com uma coligação dos partidos de oposição, onde se incluiria o Jobbik. É algo difícil de se materializar, mas pode e deve ser esta uma exceção à regra, ou os partidos de oposição devem evitar uma coligação com o partido do Jobbik. O Rui já falou disso, mas eu acrescentava a isto outra pergunta, André, esta já da minha. Pensou-se durante algum tempo que a vitória de Joe Biden poderia significar uma espécie de virar de página na maré alta do populismo radical de direita, mas tivemos, entretanto, outras eleições, e para dar um exemplo, basta ir para as eleições regionais catalãs, onde o Vox conseguiu mais deputados que o PP e o Cidadano juntos. Portanto, no fundo é uma análise a isto, entre o ir para a frente ou não com os cordões sanitários, a capacidade de coligação das outras forças políticas e perceber se estamos ou não numa maré decrescente para o populismo radical direito ou ainda não. Bem, eu não sei se estamos numa maré decrescente, quer dizer, agora, de facto, a derrota do Donald Trump, que é um país, não é um país qualquer, é a maior potência existente, é um revés nesta galáxia de forças políticas de direita populista radical.
Isso é verdade e, portanto, isso representa um certo revés, que se isso tem uma tradução, mas o populismo de direita radical já existia antes do Trump e continuará provavelmente a existir depois. Também sabemos que no Brasil o presidente já teve melhores dias e esse é outro expoente desta galáxia. Mas na Europa o populismo de direita radical já existia antes do Donald Trump e continuará a existir, e em alguns países com um grande lastro histórico. Eu acho que o combate tem que ser sobretudo político e também passar pela política de alianças. Eu percebo o argumento do Rui, que isto é uma espécie de eleição para uma Assembleia Constituinte cuja função é, sobretudo, deliberar sobre uma nova arquitetura constitucional, que, de qualquer maneira, exige maiorias alargadas, portanto, eu acho que isso não é assim tão simples, porque exige maiorias alargadas as mudanças constitucionais também na Hungria, e é isso que o Fidesz tem conseguido, e por ter esse apoio popular é que mudou também tantas vezes a lei eleitoral e a própria Constituição a seu bel prazer. Dito isto, eu acho que uma aliança com o Jobbik é uma coisa completamente contra a natura, porque na ciência política internacional a classificação do Fidesz, se calhar vai mais para nacionalista autoritário, nacionalista radical, populista, mas quanto ao Fidesz, quanto ao Jobbik, perdão, a classificação na extrema-direita é ainda mais clara. E, portanto, acho que uma oposição que se quer liberal e democrática, juntar o Jobbik, de qualquer maneira que seja, acho que é um problema fundamental de contra a natura. Acho que a situação catalã, apesar de tudo, é diferente, bastante diferente. Por um lado, mostra um certo falhanço da direita tradicional a lidar nomeadamente com o problema catalão, e eu recordo que o aparecimento do Vox, porque há uma onda geral, há um movimento geral de crescimento destes partidos de direita radical populista, e nós vamos fazer uma conferência no próximo dia 15 com o caso Mudo no ISCTE, sobre exatamente aquilo que eles chamam uma quarta vaga, mas no caso, eu penso que o caso espanhol, aquilo que pois há sempre fatores domésticos também que explicam o aparecimento destes partidos, não é? São só fatores transversais a todos os países. E no caso espanhol, o aparecimento do Vox alimentou-se muito da querela constitucional em torno do problema catalão. E de algum modo a direita tradicional foi um pouco atrás do próprio Vox, pelo menos em termos de narrativa. E, além disso, legitimou primeiro no Parlamento da Comunidade de Andaluzia, porque os socialistas ganharam, mas ganharam com maioria relativa. E depois os outros todos de direita juntaram-se e conseguiam fazer maioria, e isso foi a primeira legitimação. É certo que era preciso gerar alternância, o Partido Socialista estava há décadas hegemónico na comunidade da Andaluzia, portanto a alternância era uma coisa desejada, não foi uma coligação de governo, aliás, como no caso do Rui Rio, nos Açores também não é a incorporação, mas é uma aliança parlamentar. Isso legitimou muito o Vox, deu-lhe um grande elan. E depois, mais tarde, quer dizer, levou a 10 deputados eleitos no Congresso dos Deputados e na segunda eleição de 2019, pela obstinação do Pedro Sánchez em governar sozinho, decidiu não fazer uma aliança com o Podemos a seguir às eleições de abril ou maio de 2019, repetiu as eleições em novembro e foi-lhe devolvida uma maioria ainda mais relativa e uma maioria uma galáxia de esquerda ainda mais contraída, e o Vox passou de 10 para 50. Essa é a legitimação. E depois há um problema grave, que é
de dificuldade da direita tradicional espanhola, lá está de novo os fatores domésticos, em lidarem com o problema catalão, já não digo aceitarem o direito à autodeterminação através de um referendo em que todas as partes tenham a sua oportunidade de se pronunciar de forma aberta e clara, porque isso poderia, pronto, admite-se que seria um precedente constitucional indesejável. De qualquer maneira, eu vejo o que se passou na Catalunha como a implosão da direita tradicional que se transferiu de armas e bagagens para o Vox, os eleitores, não é? De qualquer maneira, é um partido minoritário, mas não, eu não estou a desvalorizar isto, mas acho que é um sinal, quer para o Partido Popular, quer para os cidadãos que representavam uma certa direita tradicionalmente democrática e pró-Estado das autonomias, que tem vindo a afastar-se dessa doutrina do Estado das autonomias com a questão da Catalunha, e isso alimenta o Vox ali também. Portanto, eu acho que são situações distintas. De qualquer maneira, penso que aliar-se com este tipo dos partidos geralmente legitima-os, normaliza-os, naturaliza-os. E eu penso que o caso espanhol é paradigmático, não apenas em termos de contaminação da direita tradicional com este tipo de discurso, mas também pelo efeito de legitimação que dá a estas forças e uma espécie de avenida para o crescimento. Portanto, acho que há sinais de preocupação. De qualquer maneira, o Parlamento catalão é muito fragmentado e uma das notas dominantes, as maiores mudanças que ocorreram, foi até na implosão dos Cidadanos, porque o Partido Popular já nas outras eleições também tinha um resultado miserável. O Cidadanos agora é que se esvaziou completamente. E isso tem a ver, porque lá está, isto também tem a ver com questões domésticas, na dificuldade da direita tradicional em lidar com a necessidade imperiosa de um avanço pró-federal em Espanha, sob pena de implosão a prazo, quer dizer. E o Vox é o campeão do centralismo. Alguém já disse, quer dizer, que os outros querem sair do Estado espanhol e o Vox quer sair do arco constitucional com a saída do Estado das autonomias, não é? Portanto, não é uma solução simples, mas a direita tradicional não tem estado bem e, para resumir, acho que o apoio legitimador que deu ao Vox no Parlamento da Andaluzia, na coligação na Comunidade de Madrid e no município de Madrid, portanto, nesta certa tolerância em política de alianças e a adotar um certo discurso centralista, radicalmente centralista, um nacionalismo centralista, acho que isso tem ajudado o Vox. É assim que eu leio as eleições catalãs. Madalena, para terminarmos, não é que a Alemanha esteja certamente muito preocupada com a situação interna da política húngara, mas estará certamente com aquilo que tem sido a evolução de alguns países da Europa de Leste rumo a posições políticas mais radicais. Isto no entendimento que possa ser feito desde o partido que tem governado a Alemanha, a CDU. A Alemanha tem eleições, creio que 2 eleições regionais no próximo domingo. Sabemos que ainda muito recentemente os serviços de informações alemães passaram a vigiar a AfD, o Partido da Alternativa para a Alemanha, por ter sido considerado um partido extremista que punha em causa os valores constitucionais alemães. Como é que leitura é que se tem feito na Alemanha do que acontece na direita mais radical? É verdade que, enfim, todo o projeto de alargamento da União Europeia a leste e também da NATO foi um projeto alemão e, portanto, aqui na Alemanha é visto como, enfim, um interesse nacional fundamental de manter esta vizinhança incluída na União Europeia e, digamos que, amigável com Berlim. E, portanto, como já disse há pouco, especialmente na CDU-CSU, mas também no SPD,
tem havido um extremo cuidado em como se lida com os países da Europa Central e com agora os seus governos e os partidos mais à direita. Isso explica, de certa maneira, alguma conivência e enfim, falta de posições claras. Aqui muitas vezes é comentado que o primeiro passo para o Brexit foi a saída dos Tories enfim, do centro-direita europeu e, portanto, receia-se que isto seja o primeiro passo da saída da Hungria da União Europeia. Sabemos que isso não será assim tão fácil, ou tão óbvio devido aos interesses económicos e todo o apoio, mas de qualquer maneira é assim que se vê, que se lê esta questão da direita nacionalista na Hungria, mas também na Polónia, na Eslovénia, na República Checa, por todo o lado. Ou seja, há uma percepção aqui em Berlim de que se tem que continuar a falar com estes países e tentar o mais possível incluí-los. Obviamente há aqui um double track de diplomacia, ao mesmo tempo que se, digamos, incentiva em particular a oposição mais democrática, mas de qualquer maneira, apesar da preocupação com a deriva autoritária nestes países, agora a questão dos mídia e da sua enfim, do próximo passo que se está a preparar na Polónia para a compra dos mídias regionais por parte de uma companhia polaca e tirá-los das mãos de uma companhia alemã é outra das questões que está a preocupar a diplomacia alemã, mas não há muito que possam fazer, ou seja, entre esta posição de fazer o mais possível para que isto não seja um casus belli para provocar uma posição mais radical por parte destes governos face à Europa, é difícil de, enfim, adotar posições muito claras face a estes partidos de extrema-direita. Agora, de facto, em termos internos, o governo e o sistema alemão têm tomado posições mais claras para contornar e controlar o seu próprio partido de extrema-direita, a AfD, que tem também um caráter, digamos assim, muito mais forte na antiga Alemanha de Leste. E essa atitude, digamos que, apesar de não ter um impacto externo, acaba por ter algum impacto, ou melhor, por ser lido tanto na Polónia como na Hungria, como, digamos, um endurecimento da posição, digamos, dos mídia, da opinião pública e também do governo alemão face a estes fenómenos nacionalistas e aos seus, digamos assim, não apenas no que concerne os seus governos, mas obviamente que todas digamos, as organizações da sociedade civil que estão muitas vezes aliadas a estes partidos e que têm caráter ainda mais extremo, essa vigilância e essa, digamos, falta, enfim, uma posição mais dura face a essas ligações é também visível. Há bocadinho falei do impacto que isto poderá ter também a nível europeu. Acho que isso é um dos temas que é importante termos em consideração nos próximos meses. Muito obrigado, Madalena Meyer Rezende, Rui Tavares, André Freire. Muito obrigado pela vossa participação neste webinar da TSF com o Instituto de Relações Internacionais. O essencial desta conversa a partir de amanhã no programa Mapa Mundo. Obrigado, até a próxima.